Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Estamos retornando hoje às nossas atividades, por enquanto ainda online, né? A gente vai dar continuidade às nossas aulas, componente de arte, né, pessoal? Professor Alain. Aí eu vou falar um pouquinho da nossa segunda avaliação. Ela está dividida em duas atividades, tá? Cada uma atividade vai valer 5 pontos, chegando no total de 10, tá, pessoal? Essas atividades elas vão ser online. Eu vou disponibilizar elas para vocês. Vocês vão estar lendo ela e conforme a leitura, vocês vão respondendo ela. E ela é instantânea também, pessoal. Vocês responderam, enviaram, ela já chega para mim também aqui, tá? Então todas elas estão no texto, tá? E eu vou acrescentar com explicações agora também. Conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre o expressionismo, contexto e características. O expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Lembra lá, pessoal, das aulas anteriores que eu tinha explicado sobre o impressionismo? Isso aqui é a continuação da ruptura. No caso aqui ele já dá um passo a mais já. Qual é o passo a mais? Emocional do ser humano. Movimento de vanguarda. Vanguarda, pessoal, ela tem muito a ver com essas rupturas. A vanguarda ela quer dizer muito isso. Ela está rompendo com muito técnico e muito particular. E esses movimentos eles acontecem para dizer que tem algo muito além do que aqui do que aquilo que acontece. Continuando, origem do expressionismo. Devemos destacar que o impressionismo não possui uma localização geográfica definida e sua duração é imprecisa. Entretanto, o consenso é de que tenha surgido na Alemanha em meados de 1905. Desse ano se deu a criação do grupo Die Brücke, a Ponte, pelos artistas Ernest Kern e Eric Heckel e Carl Smith, entre outros. Por isso, essa corrente também é chamada de expressionismo alemão. Na verdade, não se sabe aonde começou, né, pessoal? O foco é na Alemanha porque lá aconteceu calorosas discussões. A primeira vez que o termo surgiu foi em 1911 na revista The Sun, a Tempestade. O periódico alemão era veiculado de comunicação mais importante do movimento. E então, partindo desse princípio, pressupõe que o movimento ele começa lá na Alemanha. Por esses artistas ter ganhado bastante ênfase com as discussões, o ponto ele reverbera ali, né? Esses dois grupos, pessoal, eles cada um seguiam uma linha de pensamento, tá? Esse aqui, ó, a Ponte, ele seguia mais a linha política, tá? E como o nome diz, eles queriam ser a ponte da arte do agora com a arte do amanhã. A Ponte também, pessoal, esse grupo eles receberam influência também do fauvismo, da arte africana e também do gótico alemão.
Já o Cavaleiro Azul ia para o lado da espiritualidade. Na busca pelos seus objetivos, os expressionistas demonstravam uma deformação da imagem, acompanhada de cores vibrantes, empregada de várias formas. Fora as perspectivas propositalmente errôneas e o uso incomum da luz. Isso tudo vinha no expressionismo, e ainda mais a questão também que eles abandonaram de vez a questão do academicismo, né, para engajar na briga dos sentimentos, porque eles deram prioridade para a questão da sensibilidade humana. Aí a partir daí entrou essas discussões sobre o objetivismo em cima do subjetivismo, que era que o expressionismo apoiava, a parte subjetiva. Continuando, aqui uma obra, as reuniões que a gente fala da questão das discussões, né? A obra ela representa isso. O grupo de artistas é Otto Miller, Kirchner, não sei o que, Heikel, Schmidt, Huff, uma coisa assim. Ela é de 1926. Aqui está com mais detalhes aqui. No caso, isso é uma discussão que eles estão fazendo sobre o tema, né? Continuando. Agora a gente vai falar um pouco sobre Edvard Munch. Ele é considerado o precursor do expressionismo, tendo influenciado essa corrente artística com suas obras impactantes e cheias de carga emocional. Lembrando, expressionismo, ele é carregado da carga de emoções, tá, pessoal? Sua obra mais importante é O Grito, de 1893. Ela representa uma das telas mais emblemáticas do movimento impressionista. Outro artista essencial para o surgimento da vertente foi o holandês Vincent van Gogh. O Van Gogh, pessoal, ele é o pós-impressionismo, ele. Mas, através dele, que trouxe essa parte do rompimento, esses outros artistas seguem essa linha de rompimento. Fora essa linha de rompimento, o Van Gogh ele é referência para essa carga emocional e a questão de ruptura. Edvard Munch, pessoal, ele foi um homem que viveu intensamente a arte e transmitia em suas obras os sentimentos de maneira dramática, e sem se preocupar tanto com os efeitos técnicos da iluminação em suas composições. Uma de suas grandes obras é A Noite Estrelada, de 1889. O expressionismo constitui-se como um campo multidisciplinar e interdisciplinar e intercruza os saberes de várias áreas do universo das artes. Esse movimento cativou os circuitos artísticos e intelectuais alemães durante as 2 primeiras décadas do século XX. Surgiu como uma reação ao positivismo do movimento impressionista, que visava exibir obras com caráter mais técnico acerca das percepções dos estudos de luzes e cores, sem dar importância à subjetividade e complexidade humanas. Podem ver, pessoal, quando o Van Gogh vem, ele traz essa questão do pós-impressionismo, né?
Lembrando que o pós ele já está entrando nessa fase de finalização, né? Então nessa parte aí o pessoal da academia já estava aceitando essa parte do impressionismo. Mas lembrando só que essa parte, quando eles começam a aceitar, já existe uma certa influência em cima também. Lembra lá? Das rupturas. E essa influência, ela acaba tirando o quê? O foco principal da questão, que é essa carga emocional. No caso aí, no pós-impressionismo, já estava perdendo essa questão da subjetividade. Ela já não tinha mais a carga emocional, já tinha só questões técnicas na obra. E isso, pessoal, eles começaram a perceber essa questão. Por isso que vem esse outro movimento que diz não. Mas lembrando só também, pessoal, esse período também está acontecendo o quê? São várias situações que acontecem. Vem a Revolução Industrial, vem a questão também da máquina fotográfica também, que entra também, que acaba sendo uma questão de suma importância também. Essa popularização da máquina fotográfica, e ela é um choque também para a questão da pintura. E querendo ou não, isso tudo faz com que os pintores eles tendem a ter um outro olhar para a realidade. Não só o olhar técnico, mas o olhar humanista do que estava acontecendo naquele período. E com isso eles trazem a nova discussão, que é essa questão da subjetividade, que é essa parte também que faz com que ganhe várias discussões. Continuando. A tela O Grito, pessoal, de 1893, do Eduard Mann. À direita com detalhes. As cores, né, pessoal, que eu tinha falado. Bem carregada. Interessante, né? Pessoas aqui, ó. Que eu acho que é um barquinho também, ó. Carregado de sentimentos, pessoal. Ao contrário do movimento impressionista, o expressionismo ele foi bem aceito na academia, pessoal. Ele já não foi... não teve essa repulsa, como tinha acontecido com o impressionismo. Continuando. Características do impressionismo. Com uma visão trágica do ser humano, muito por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo, como o próprio nome sugere, busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Lembra lá que eu disse? Ó, e ainda tem esse evento que está acontecendo aqui, pessoal. A Primeira Guerra Mundial ela trouxe muita mazela, pessoal. Não só onde acontecia a guerra, mas pelo mundo todo. E isso também trazia muitas discussões. Fora as discussões, trazia essas questões também do subjetivismo e os sentimentos. E através disso, a arte ela vem para difundir e falar sobre essas situações. Assim, os artistas exageram e distorcem o tema em seu processo de catarse. Revelando sobretudo o lado pessimista da vida. Vocês sabem o lado pessimista da vida, né?
Um exemplo assim é a gente chegar, tudo que a gente for fazer, a gente fica, será? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Eles tentavam retratar isso nas obras deles. Lembrando, pessoal, que não eram todas as obras que traziam isso, para não ficar só preso a essa situação, né? Mas uma coisa que é bem característica do expressionismo é os sentimentos e as emoções. Tanto faz ela ser felicidade, como ser angústia, medo, temor, de sentimentos nas obras expressionistas. Esta escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia existencialista do indivíduo alienado. Uma palavra bem forte, né, pessoal? Fruto da sociedade moderna industrializada. Lembra lá do movimento de industrialização que eu acabei de citar? Esse movimento aqui acontecia nessa época, pessoal. Como hoje acontece também o movimento tecnológico. São situações que acontecem em todos os períodos da história. Igual esse que a gente vive agora. Então a gente está vivendo uma situação, a gente tem que entender esse contexto, para a gente não se tornar esse refém aqui da angústia existencialista do indivíduo alienado. A gente tem que estar nesse meio e saber por que é que a gente está nesse meio. Meio social, pessoal. Valorização de temas sombrios e trágicos. E agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa primeira atividade, pessoal. Bora lá falar sobre ela? Pronto, pessoal. E aqui está a nossa primeira atividade aqui do 9º ano. Tá aqui. Eu vou enviar o link para vocês aqui no grupo, tá? Vocês vão acessar lá o link, tudo bonitinho, pelo celular mesmo. Vão colocar o nome completo de vocês. Nomezinho de vocês bonitinho, completo, para ficar fácil para mim achar vocês, pessoal. A turma de vocês também, não esqueça de colocar. 9º, 9º, 2º, 9º, 9º, se tiver também, pode colocar. E o turno de vocês, manhã, tarde, noite, no caso de vocês de manhã, né? Preenche isso aqui tudinho. Por que isso aqui tem que ser preenchido? Porque se faltar uma informação dessa aqui, o formulário ele não é enviado. Então vocês têm que preencher tudinho, mas preencha direito. Tudo bem direitinho, tá? Para achar vocês bem mais rápido e lançar a média de vocês sem nenhum problema. Aí a atividade foi a explicação que a gente viu agora, tá aqui tudo no texto. Esse texto aqui tudinho aqui, ó. Lógico que no slide tem algumas informações a mais, que essas imagens servem para uma complementação, né? Para a cargo de informação. E a primeira atividade de vocês vão, conforme o que tem aqui no texto, e tem as imagens e a explicação, vocês vão responder apenas uma resposta só, pessoal. Vocês vão colocar verdadeiro ou falso na letrinha A, verdadeiro ou falso na letrinha B, verdadeiro ou falso na C e assim por diante. Preenchendo todinhas as questões aqui. Cada uma só com um preenchimento, pessoal, tá? Aí vocês preenchem todas e todas as informações que eu disse ainda há pouco e envia o formulário. Na hora que você clicar para enviar, eu vou estar recebendo
e vou estar corrigindo a atividade de vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Zap. Tem o Zap aqui também que eu coloquei, tá? Tá disponível. Pode enviar mensagem no privado também, sem nenhum problema. Eu vou estar respondendo. Podem continuar tirando a dúvida de vocês também comigo, sem nenhum problema, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar aqui no grupo também, aqui, esses instantes, pra gente tá sanando a dúvida de vocês sobre o conteúdo e sobre também o formulário, né, pessoal? Que eu acho que vocês vão ter algumas duvidazinhas sobre isso aqui. Então, bora lá pro grupo.